Olá, meu nome é Tiago, tenho 15 anos. Moro no interior de São Paulo, em uma cidadezinha chamada São Roque, que também é conhecida como Cidade do Vinho. E vim aqui contar a experiência que aconteceu comigo há 3 anos atrás. Sobre uma criatura que sempre vem me visitar nas quaresmas. Nessa época, eu estava morando com a minha avó, no mesmo quintal ao lado. Eu sou muito grato a ela, pois se não fosse por ela, eu e minha mãe estaríamos morando na rua. Mas uma coisa sempre me incomodou. A casa que minha mãe e eu morávamos era pequena e caindo aos pedaços. Eu me recusei a dormir naquela casa da primeira vez e fui dormir na casa da minha avó. Mas depois acabou que eu fui obrigado a passar as noites naquela casa velha. Nos primeiros meses não aconteceu nada demais. Mas mais ou menos uns 3 dias antes da quaresma começar, eu vi a minha avó riscando a parede da porta da casa dela. Eu fui até lá e perguntei o porquê ela estava fazendo aquilo. E então ela falou: "Eu estou protegendo a casa." Eu fiquei sem entender nada e perguntei para ela como palavras na parede poderiam proteger a casa. E ela disse uma frase que vai marcar a minha vida inteira. Depois que se passaram esses 3 dias e começou o primeiro dia da quaresma, nossos vizinhos chegaram no portão dizendo que um bicho muito estranho estava correndo na rua à noite gritando. E eu juro por minha vida que minha avó, quando ouviu isso, ficou branca que nem papel. Eu fiquei preocupado e perguntei se estava tudo bem. Ela tentou disfarçar que estava tudo bem, mas eu percebi que tinha algo muito estranho. Mas eu não retruquei. Depois que ela recebeu essa notícia, ela ficou o tempo inteiro rezando, de dia e de noite, trancada na casa dela. Eu, vendo aquilo, fui até lá e perguntei: "Vó, por que você ficou tão assustada assim?" E então ela me respondeu: "O que foi que passou aqui na rua não era coisa boa não. É o próprio diabo." Quando eu ouvi isso, eu estava tentando segurar a minha risada. Mas eu falei seriamente: "Ô vó, essas coisas não existem não." E minha avó ficou furiosa e falou: "Existe sim, e um dia irá se arrepender de pensar assim." Então ela me disse: "Vai, volta para casa, já está anoitecendo." Eu fui para a minha casa e fiquei conversando com a minha mãe. Falei sobre aquele assunto e disse que só deveria ser um bêbado, passando gritando igual um louco. Ficamos falando sobre isso até a hora de dormir. Na hora de dormir, eu estava me sentindo como se eu estivesse sendo observado, mas ignorei e fui dormir mesmo assim. Mais tarde, eu acordo com a luz da lua na minha cara. Eu tinha esquecido de fechar a parte de fora da janela. Mas de novo eu não me importei e fechei os olhos.
De repente, comecei a escutar um assovio. Era forte e estava vindo do meu quarto. No primeiro momento, eu pensei que fosse o vento por causa da janela. Aquele assovio começou a fazer uma melodia. Eu congelei de medo. Não queria abrir os olhos, mas a curiosidade foi tanta que eu acabei abrindo. Parece exagero, mas o que estava no meu quarto era o próprio diabo. Aquela criatura estava encurvada no meu quarto. Parecia uma pessoa desnutrida e muito branca, como se estivesse morta. Tinha uma boca enorme, com milhares de dentes pontiagudos. Os olhos eram amarelos, como se fosse um gato no escuro. Aquilo ficou só me observando. Acho que por uns 5 minutos. Até que ele começou a falar comigo. Mas o mais assustador foi que aquilo estava falando com uma voz muito rouca e serena. Eu me recuei no canto da minha cama. Eu chorava rios de lágrimas. Eu chorava o mais baixo possível, pois aquilo reagia aos ruídos que eu fazia. Aquela coisa falava: "Estou com frio, me ajude, me abrace." Aquilo começou a se mexer, e cada passo que ela dava exalava um cheiro de animal morto pelo quarto. Eu queria gritar, mas não podia. Não sabia o que aquilo poderia fazer comigo. Eu já estava aceitando o meu destino. Sentia que iria morrer naquele momento. Foi a pior sensação da minha vida. Sem saber o que fazer, acabei fechando os olhos. E após algum tempo, graças a Deus, aquela coisa desapareceu. No dia seguinte, quando acordei, havia algumas marcas em minha barriga, marcas roxas. Quando minha avó ficou sabendo disso e foi olhar, ela disse: "Deve ser o barão." Eu e minha mãe ficamos confusos e perguntamos do que ela estava falando. E então ela nos contou sobre uma lenda antiga, que há muito tempo por aqui existia um antigo barão que estuprava e matava seus escravos por diversão. Ele era uma pessoa muito ruim, mas um dia, andando em uma estrada já de noite, ele foi roubado e esfaqueado. Depois de ser roubado e esfaqueado, ele foi se arrastando até a sua senzala. Mas quando chegou na porta e pediu ajuda para seus escravos, como era previsto, ninguém ajudou. E ele ficava repetindo: "Estou com frio, por favor me abracem." E então ele morreu. Dizem que ele não foi aceito nem pelo céu e nem pelo inferno. E agora fica vagando pela área onde ficava a senzala. Minha avó disse que a senzala ficava muito perto dali. Eu ainda moro por aqui, e sempre há relatos de pessoas como eu que tiveram uma experiência com essa criatura. Boa noite.